Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Isadora e hoje eu vou contar a história de Dorcas, que era uma costureira que Deus operou um milagre maravilhoso na vida dela através da vida de Pedro. Nesse momento, Jesus não estava fisicamente mais com os discípulos, né? Ele já tinha voltado para o céu e os discípulos e Jesus tinha mandado o Espírito dele através do Espírito Santo para ficar dentro de cada um de nós, né? Então ele não estava mais fisicamente, ele estava dentro de nós. E, enfim, ele estava numa cidade longe da cidade que Dorcas estava, né? Pedro estava numa cidade a 3 horas da cidade de Dorcas, né? E Dorcas era uma mulher muito amada, era uma mulher muito valorizada, era uma mulher que amava os outros, doava muitas roupas para os outros, fazia muitas roupas, era uma mulher que sempre estava disposta a ajudar, era uma mulher muito amada e muito valorizada pela igreja, né? Ela realmente se dedicava a ajudar os outros, amava ajudar, amava cooperar, amava doar e fazer roupas para as pessoas. Então Dorcas realmente se comprometia, né, nesse ministério aí de ajudar os outros, principalmente as pessoas carentes, as pessoas necessitadas. Dorcas morreu e, se eu não me engano, a Bíblia não fala por que ela morreu. Só sabemos que ela morreu. Enfim, eles tinham certeza que ela tinha morrido e eles estavam preparando o corpo dela para sepultura já, né? Trocaram a roupa dela, levaram ela para um lugar lá e, enfim. Aí, o que aconteceu? Um cara acreditava que Jesus podia mudar isso. Ela era uma pessoa tão amada e eles amavam tanto ela que eles falaram, não é possível que ela morreu, não é possível que esse é o fim dela. E aí esse cara foi lá, andou 3 horas até chegar a Pedro, conversou com Pedro, falou pra Pedro ir lá e orar por ela, pra ela viver novamente, né, que ela tinha morrido. Ou seja, foram 6 horas de viagem, porque 3 horas pro cara ir lá pra Pedro, chamar Pedro, pra Pedro ir andando até a cidade de Dorcas, ou seja, 6 horas caminhando para conseguir chegar lá até Dorcas, ou seja, 6 horas que ela já tinha morrido, né? E eles não acreditavam muito que ele ia conseguir ressuscitar ela. Eles não acreditavam porque eles eram judeus. Os judeus não acreditavam nem que Jesus poderia ressuscitar alguém. Imagina usar alguém para fazer isso, né? Imagina Jesus usar alguém para fazer isso. Então eles tinham certeza que ela não iria ressuscitar. Pedro foi lá, pegou na mão dela, orou por ela e ela abriu os olhos. Quando ela abriu os olhos, ela não estava muito entendendo o que estava acontecendo. A Bíblia fala que ela estava meio perdida, até porque ela estava com outra roupa e ela estava em outro lugar, né? Porque já estavam preparando ela para sepultura, né? Então ela estava meio perdida, ela não estava muito entendendo, e as pessoas emocionadas. Eu esqueci de falar que quando ela morreu, um monte de irmãos da igreja estavam chorando, lamentando pela morte dela ao redor dela. Foi uma comoção muito grande, porque ela ajudava muitas pessoas, realmente ela ajudava muitas pessoas, e principalmente viúvas. Então tinham muitas viúvas lá, com roupas que ela tinha feito e dado para essas viúvas. Então realmente ela era muito valiosa para aquelas pessoas. Então tinha um monte de gente da igreja dela lá, chorando, lamentando. E quando Pedro foi lá, pegou na mão dela, se ajoelhou no pé da cama e orou, ela abriu os olhos, sentou assim, meio atordoada, sem entender o que estava acontecendo. E isso é um milagre lindo que Jesus operou através, né, de Pedro na vida de Dorcas. E essa história, ela nos dá 3 ensinamentos valiosos. Primeiro, uma prática de cuidado e de caridade que nós temos que ter com os outros, né? Ela era conhecida por ajudar os necessitados, principalmente as viúvas, por fazer roupas, por doar roupas, e é um exemplo que a gente tem que fazer, né? Ajudar as pessoas mais necessitadas. Segunda lição valiosa, influência positiva na comunidade, né? Então, através da influência positiva dela, ela conseguiu criar uma atmosfera de solidariedade e de comunidade, né? Que ela era solidária com as pessoas. E ela ensinava as pessoas a serem solidárias também umas com as outras, né? O exemplo dela era muito forte, muita gente gostava muito dela por causa disso, né? Ela realmente ajudava, ela realmente era solidária e ela realmente influenciava outras pessoas, né, a fazerem isso também. E terceira lição valiosa, ela era humilde. Ela não buscava reconhecimento por causa disso. E quando a gente faz as coisas para Deus, para outras pessoas, quando a gente doa alguma roupa, quando a gente faz algo bom,
gente não tem que querer um reconhecimento por nossas ações. Que Dorcas não queria isso, ela só queria o bem do outro, ela amava o outro. Então, assim, realmente, Jesus trabalhou o amor na vida dela, que ela amava os outros, ela cuidava dos outros, dava roupa para os outros. Então, tipo, ela era uma mulher maravilhosa e a gente tem que seguir esses exemplos dela, de ter uma prática de cuidado, de caridade, de influência positiva. Porque depois que ela morreu, ela deixou esse exemplo para outras pessoas de caridade, de cuidado, de amor. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que dar um exemplo, não só fazer as coisas para ganhar reconhecimento ou fazer por fazer, mas fazer para fazer com que as pessoas ao redor sejam moldadas também, sejam mudadas também. Porque quando você sair do lugar ou morrer, você vai ter deixado esse legado, que o legado que ela deixou de caridade, de amor, de cuidado. Foi esse o vídeo de hoje, foi um vídeo bem curtinho, mas de lições valiosas que a gente tem que levar para nossa vida. E outra coisa, a gente olha pro exemplo dela, a gente é encorajado a 3 coisas. Primeiro, a compartilhar bênçãos, que ela compartilhava com certeza, a buscar oportunidade para ajudar a fazer as coisas, porque Dorcas buscava oportunidades para ajudar outras pessoas e a fazer a diferença para as pessoas que estão ao nosso redor. Né? A sermos solidários, a falarmos com as pessoas ao nosso redor, a doarmos roupas para elas, ajudarmos elas da forma que a gente puder, que é isso que Dorcas fez e que é um exemplo lindo que a gente tem que seguir também, como cristãos. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa lição. É uma história bem curtinha, mas é uma história valiosa e que a gente tem que levar para nossa vida. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e ativar o sininho. Um beijo, tchau!